Oi, gente, Rafa Bolos e bora prensar um bolinho comigo. Hoje eu vou explicar para vocês um processo, um pouquinho sobre o processo da prensagem, né? O ideal quando a gente vai prensar um bolo, antes de colocar a massa, tá, no cake board, coloque um pouquinho de recheio. Sim, é importante você colocar um pouquinho de recheio na base do cake board para ele servir como uma colinha. Assim, quando a gente vir com a nossa massa aqui, ó, ele vai colar, tá? E o nosso recheio, e o nosso, aliás, a nossa massa, né, nosso bolo quando estiver pronto, ele não vai ficar se deslocando, tá? Do cake board, com os impactos, às vezes até mesmo no carregar, tá? Então, eu coloquei aí um pouquinho só de recheio, dou uma leve pressionada na massa para garantir que vai grudar. Agora sim, quando eu molho os meus bolos, eu gosto muito de molhar com uma calda de água com leite condensado. Pra mim, gente, é bem mais saboroso do que molhar com água com açúcar, tá? Então, eu recomendo que vocês façam o teste aí e ver qual que vai ser melhor aí pra vocês. Como eu vou usar a cinta, então assim, eu não preciso colocar muito na borda, tá? O recheio. Fiz aí a camadinha na lateral. Eu gosto muito de trabalhar com a manga de confeitar. Então, uma dica que eu vou dar pra vocês aí, outra dica, é utilizar a manga de confeitar, tá? Cortem aí um tamanho razoável, não é muito grande, não é muito pequeno, para aplicar o recheio. Esse recheio aqui é o brigadeiro de ninho com cream cheese, tá? Eu acho que eu já até ensinei aqui no canal. Aí, vou colocar, abrir minha manga e vou colocar o recheio. Gente, vocês não têm noção da praticidade que é uma manga de confeitar, tá? Aplicar o recheio com a manga de confeitar vai facilitar demais a sua vida. Principalmente se você é iniciante, tá? Então, segunda dica aí pra vocês. Na hora que eu vou aplicar aqui, ó, eu deixo um espacinho, tá? Eu não coloco diretamente muito na ponta, tá? Igual eu fiz aí. E aí, eu vou aplicando o meu chantilly. Meu chantilly não, gente, perdão, meu recheio. Pressionando, uma pressão igual, tá? Para não ficar grosso demais nem fino demais em alguns lados. Eu vou utilizar aqui a geleia. A geleia tem duas opções, eu vou mostrar nesse vídeo. Você pode aplicar tanto por cima do recheio, que é o jeito que eu mais gosto de aplicar a geleia, que é por cima do recheio, quanto por cima da massa. Mais à frente aí vocês vão ver que eu vou aplicar também por cima da massa. Mas eu deixo bem claro que aqui, gente, esse jeito aí é o jeito que eu mais gosto, tá? Fiz uma cintinha por cima da minha geleia, tá vendo? E agora eu vou cobrir. Por que que eu fiz essa cinta? É importante você fazer, porque se às vezes sua geleia estiver muito mole, pode vazar, tá? E aí não vai dar bom no final, tá? Então faça essa cinta para você garantir. É a terceira dica. Agora eu vou mostrar de novo. Outra dica, eu sempre molho a massa dos dois lados, ó. Molhei um pouco desse lado. Na hora de colocar aqui, ó, vou puxar aqui, ó. Eu viro ela e coloco a parte que eu molhei pra baixo, ó. A parte que eu molhei vai ficar embaixo. E aí, agora, eu vou molhar a parte de cima. Tem gente que só molha só a parte de cima, não molha essa partezinha de baixo. Então, quando você molhar as duas partes na medida certa, o bolo vai ficar bem mais molhadinho, tá, gente? Faz toda a diferença. Então, anota essa dica aí que é importante. Caiu um pouquinho de recheio aqui, eu vou estar retirando. E vou repetir aqui o processo, só que antes eu vou colocar a cinta. Essa aqui, se vocês quiserem, eu comprei no site da Angel, mas você pode pesquisar na Shopee. Coloca lá cinta para bolo, tá? Eu não sei exatamente qual é esse material, mas é muito boa. Eu não aperto, eu só coloquei aí, tá vendo? Ó, coloquei certinho, não precisa apertar. E agora eu venho com essas ligas de dinheiro, ó. Agora eu coloco a liga de dinheiro e pronto, tá? Não precisa você ficar forçando e apertar, não. No final, a gente vai dar uma achatadinha que vai ser o suficiente, tá? Ó, coloquei aí o elásticozinho de dinheiro. Agora, a gente vai continuar. Eu já molhei a minha massa e agora eu bato um pouquinho. Ah, outra dica, gente, eu bato um pouquinho de desmoldante nessa cinta, tá? Pra quando eu tirar o recheio, não grudar nada do recheio, não gruda. Então, bate um pouquinho de desmoldante aí, tá? Ou passa um pouquinho de óleo ou de manteiga que vai dar certo. Tá vendo aquela outra dica que eu falei pra vocês? Que é de aplicar a geleia direto na massa? Olha aí pra vocês verem. Essa é a geleia de frutas vermelhas. Já tem vídeo ensinando ela aqui no canal, tá? E depois, em seguida, eu vim com o brigadeiro cremoso. Eu acho que eu também já ensinei como é que eu faço esse brigadeiro cremoso aqui. É maravilhoso, tá? Apliquei o brigadeiro cremoso,
Gente, esse brigadeiro é maravilhoso. Só de ver aqui já me dá água na boca. Ele é incrível. E outra coisa, quanto mais certinho você aplicar, mais certinho vai ficar o corte do seu bolo, mais bonito vai ficar o corte do seu bolo. E querendo ou não, gente, o cliente, ele repara em tudo. Ele vai reparar na decoração, se a decoração tá bonita, vai reparar se o corte de massa vai estar padrão, se a camada de recheio vai estar padrão, entendeu? Tudo eles reparam. Aí, como sobrou só um restinho de frutas vermelhas, geleia de frutas vermelha, eu coloquei por cima aqui do recheio. Bem pouquinho, ó, que sobrou aqui. E agora eu venho com a minha camada de massa. Eu vou vir com a última camadinha de massa, tá? Olha que lindo esse recheio, gente. Maravilhoso, né? Aí lá, eu tô molhando, tá vendo? Lá no cantinho eu tô molhando, ó. Porque essa parte que eu tô molhando vai ficar pra baixo. Então, às vezes não dá pra gravar molhando, mas eu sempre molho. Coloquei a massa e não deu pra mostrar, eu esqueci de gravar eu mostrando, mas no finalzinho, tá vendo que ela tá mais sequinha? Mais pra frente, vocês vão ver que ela vai tá mais úmida, tá, gente? Ó, daqui a pouco, não sei o que aconteceu, que eu achei que tava gravando e não tava gravando. Agora, percebeu que ela tá mais úmida que eu molhei? Vou pesar aqui pra vocês terem noção, tá? E eu vou trazer a decoração desse bolo que ficou incrível. Então, não esqueça de deixar seu like, seu comentário. Se você gostou das dicas, se tem algum jeito diferente que você faz a prensagem, me conta aqui que eu quero saber. Já me segue lá também na outra rede social, é @rafabolos.com.br, tá? Eu posto meus stories todo dia lá, o meu dia a dia, tá? Vai ser um prazer ter você lá comigo. Depois eu passo o plástico filme, que é essencial, tá? Porque eu vou levar na geladeira. Geralmente eu prenso um dia antes. Então me segue aqui pra você ver a decoração que você vai amar.